Olá, eu sou o professor Tiago e começa agora o programa Unisciência, diretamente dos estúdios da TV Uni, da Unifeb. A minha entrevistada do Unisciência de hoje possui graduação em Fisioterapia pela Universidade do Vale do Itajaí no ano de 2007 e mestrado em Tecnologia em Saúde pela Universidade Católica do Paraná no ano de 2010. Formação em Teaching and Learning in Higher Education pela Universidade de Tampere, na Finlândia. Pós-graduação em Inovação e Tecnologia na Educação e doutoranda no Programa de Ciências Médicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, ela é coordenadora do curso de Fisioterapia da Unifeb e docente no curso de Medicina. Ela também é consultora na Diretoria de Inovação e Tecnologia no SENAC, aqui em Santa Catarina, e professora substituta da Universidade do Estado de Santa Catarina. Tem experiência na área de fisioterapia e terapia ocupacional e educação, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino superior, metodologias ativas, gamificação, avaliação docente e discente, ligas acadêmicas, fisioterapia respiratória, intervenção fisioterapêutica, fisioterapia em terapia intensiva e avaliação de funcionalidade. Seja bem-vinda ao programa Unisciência, professora Leilane Marcos. Muito obrigada, professor Tiago, pelo convite. É muito bom vir até aqui, dividir um pouco da nossa experiência, da nossa realidade com vocês. Muito obrigado pelo aceite do convite. A gente fica bastante feliz com a tua presença, até porque a gente vai tratar de temas bem interessantes no momento pós-pandêmico, né? Depois que eu vi ali, no teu histórico a fisioterapia respiratória, eu entendi que era importante a tua presença. Eu tenho uma primeira pergunta aqui, que é uma clássica que a gente faz no programa, que é bastante interessante, até para que as pessoas entendam quem é a Leilane, né? A gente sabe que o mestrado e o doutorado é o momento do qual a gente está mais envolvida com a produção científica. Do que se tratava o seu mestrado e do que se trata o seu doutorado e o que, assim, mais interessante que a professora achou nos resultados? Então, Tiago, o que foi muito interessante para mim é que eu saí da graduação e logo entrei no mestrado. Até porque eu tinha o sonho de ser professora, então sempre quis a docência e achei que ali era o caminho, enfim, de aprender como ser professora. O engano, na verdade, o mestrado ele ensina muito pra gente como se fazer uma pesquisa e foi isso que eu acabei aprendendo. Então, realmente, a minha pesquisa foi toda voltada na área da fisioterapia respiratória. Eu trabalhei no desenvolvimento de um software para avaliação de radiografias de tórax. Isso lá em 2010, hoje a gente quase já está utilizando outros meios de análise hoje de imagem. Na época ainda que era a chapa, que eu tinha que digitalizar aquelas imagens. Então, eu acho que deu para acompanhar bastante a evolução, até mesmo tecnológica que a gente teve em relação à parte de tecnologia para a área da saúde. Isso para mim é muito interessante. Hoje, quando eu olho algumas coisas que a gente hoje é tão comum para nós, realmente, há 15 anos atrás, a gente tinha uma grande dificuldade de ter esse acesso dentro da área da saúde. Então, o meu mestrado, ele realmente abriu as portas para que eu pudesse começar a ser professora, que era o que, de fato, eu sonhava. E eu acabei postergando por um bom tempo o doutorado, entendendo que eu queria entrar quando eu tivesse uma linha e uma pesquisa já muito bem definida. E aí eu acabei entrando mesmo no doutorado para ciências médicas, mas a linha de pesquisa de educação no ensino superior, trabalhando com jogos. Então eu acabei aí começando a desenvolver jogos para o ensino, inicialmente de fisioterapia respiratória. E hoje, um dos jogos que nós desenvolvemos nessa tese, ele dá suporte ao fisioterapeuta para treinar as habilidades para o atendimento dos pacientes do Covid. Uma necessidade que veio justamente por conta da pandemia e que a gente precisou treinar habilidades e preparar os profissionais e também os estudantes para o atendimento a esse tipo de paciente. A fisioterapia, assim, pergunto eu de uma forma bastante leiga, né? A fisioterapia respiratória hoje é uma das áreas fortes do curso de fisioterapia? Sim, a gente ainda está nas primeiras fases, mas realmente essa disciplina deve acontecer daqui a uns 2 anos e meio.
Mas a gente acaba realmente dando um valor a essa área por conta da demanda que aconteceu, que foi muito grande e que a gente teve que preparar, inclusive, profissionais que atuavam em outras áreas para atuação diretamente nessa área, né? Esperamos não precisar novamente viver uma situação dessa, mas isso também valida, Thiago, o fato de precisarmos de profissionais que sejam formados de forma multidisciplinar. Né? Os nossos profissionais eles têm que conseguir atender qualquer tipo de paciente, porque eu acho que foi uma necessidade assim, mundial, pública, né, da nossa profissão. E nós tivemos profissionais que precisaram ser preparados novamente para essa atuação. É legal questionar, até porque entende muito mais quem é da área da fisioterapia, então as pessoas acabam tendo muitos questionamentos a respeito disso. Acho que é importante o esclarecimento da professora. E aí, enquanto professora, que era um sonho, acredito que a professora tenha produzido muitos artigos científicos, tenha produzido muito material de produção acadêmica, e muitos deles são bastante importantes. Tem algum artigo, alguma produção que tenha marcado a sua vida, assim, que tenha, nossa, esse artigo é a paixão da minha vida? Por incrível que pareça, não é nenhum artigo que teve assim, um grande impacto dentro da comunidade científica em termos de qualidade de artigo, porque ele é um relato de experiência, mas é porque ele é um dos poucos artigos que falam justamente do ensino na área da fisioterapia respiratória e de como os jogos podem ser um meio para desenvolver essas habilidades, né? Então, acho que ele é meio que meu xodó, porque acho que ele deu um start para todo esse caminho até mesmo do doutorado, né? E a gente tem que lembrar que, além dos artigos, é importante que a gente também desenvolva alguns produtos, né? Hoje, ainda, alguns desses não se tornam patentes, por conta de não ter a questão da exclusividade, enfim, mas por se tratarem de inovação, a gente pode ter registros aí dessas produções. Então, a gente tem, por exemplo, no meu doutorado agora, o manual do jogo que a gente desenvolveu, o próprio jogo em si, o software de desenvolvimento, ele também é algo que é patenteado, então são os nossos filhinhos, assim, que ficam aí para a ciência e que vão servir aí como suporte para próximas pesquisas. Que legal, isso é importante, né? A produção não para nunca, né? A intelectualidade não para nunca, né? E aí a professora Leilane, enquanto professora que era um sonho e enquanto coordenadora, assim, o que a professora tem feito para aproximar os alunos do mercado de trabalho, né? E o que tem sido feito e elaborado dentro do curso de fisioterapia? Então, nós temos muitas ações de extensão que justamente levam os nossos acadêmicos para próximos à comunidade, para que eles comecem a entender quais são as necessidades. A gente tem que pensar que o profissional tem que estar preparado para esse mercado de trabalho, conhecendo quem eles irão atender. Então, qual é o perfil dessas pessoas, né? Quais são as necessidades que elas têm, quais são as potencialidades e os desafios para elas até acabarem aderindo ao processo de reabilitação. Então, a gente já fez várias visitas em unidades diferentes, né? Os bombeiros conheceram a APAE, conheceram clínicas, né? Estão sendo também incentivados a frequentarem já os eventos científicos para começar a entender um pouquinho como é que né? Acompanhar as palestras das áreas. E essa proximidade é muito importante. E nós, enquanto coordenação, também temos a intenção de trazer a comunidade para dentro da universidade, né? Para que ela realmente conheça, inclusive, todos os nossos serviços que vão ser prestados em breve aqui na clínica de fisioterapia, quando estiver em funcionamento, e que possam justamente beber dessa água, né? Acho que o processo de educação em saúde, ele pode acontecer, deve acontecer de forma muito intensa para toda a população, e a gente quer muito propiciar isso, que a fisioterapia seja esse canal, né, entre aquilo que os alunos estão vendo em sala de aula e a aplicação disso na realidade das pessoas. Hoje o curso de fisioterapia, ele está em qual fase? Está na segunda fase. Está na segunda fase e o processo de matrícula acontece? Meados de outubro, a gente já começa aí com as inscrições do processo seletivo, né? E aí para a gente iniciar uma nova turma no começo aí de 2023. Que bacana, isso é uma bela de uma oportunidade, né, que a gente tem de formar novos fisioterapeutas para atuar tanto na atividade respiratória, mas também em outras tantas áreas que abrange a fisioterapia. Na minha simplicidade intelectual sobre esse assunto, imagino que até o idoso, né, Sim. É um belo canal de atuação, né? Ainda mais considerando que aqui na nossa região, né, Brusque, ela é conhecida como uma das cidades do estado com maior número de população idosa.
Então, isso mostra pra gente que a gente tem um mercado muito amplo aqui na região. E a fisioterapia, principalmente quando a gente fala do idoso, a gente fala do atendimento para ele nas diferentes especialidades. Então, entra a questão da respiratória, entra a questão da ortopedia, a neurologia. Inclusive, nós temos, né, especialidades e o nosso curso oferece disciplinas específicas para o atendimento dessa população, por entender que realmente ela tem diferenciais e que ela precisa de um cuidado diferenciado também. Além de toda a abordagem aí na área para a saúde da mulher, saúde do homem também, que a fisioterapia entra. E também a gente não pode esquecer que a gente tem as crianças, os adolescentes, né? E também a fisioterapia desportiva, que é algo também que a gente acaba acompanhando, já estamos chegando aí na Copa, Sim. né? Então a gente vê aí que a importância da fisioterapia junto aos atletas, sejam eles de alto rendimento ou até o de futebol aí de final de semana. Que legal, acho que é uma bela oportunidade das pessoas virem, conhecerem o curso de fisioterapia, conversar com a Leilane, trocar ideia com os alunos, trocar ideia com os professores, que eu acho que pode ser uma baita oportunidade e um caminho profissional aí com 1000 possibilidades de atuação. Então, sintam-se todos, né, todos de alguma forma convidados para conversar com a professora e trocar ideia com a professora Leilane e com os demais envolvidos no curso de fisioterapia aqui da Unifeb. Para finalizar, professora Leilane, a gente pede uma frase que representa, que marca ou que tem algum significado na sua vida para deixar de mensagem para os alunos e para as pessoas que te acompanham. Eu vou aproveitar aí da frase do Monteiro Lobato, porque eu acho que ele traz um ponto muito importante para a gente pensar, né? Que é justamente quando ele fala de que livros não mudam o mundo, né? São as pessoas que mudam o mundo, né? Mas as pessoas precisam ler livros, elas precisam buscar mais por conhecimento. E essa é a nossa maneira de mudar o mundo, né? Perfeito, ótimo. Professora Leilane, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz com o teu aceite aqui para a gente conversar, trocar ideia. E nós da UniTV agradecemos a sua presença e ficamos extremamente felizes com o seu aceite e a sua vinda aqui no programa. Imagina, eu que agradeço, estou aí à disposição para conversar com vocês que quiserem conhecer um pouco mais sobre a fisioterapia, né? E sempre que for possível, Thiago, estamos por aqui. Muito obrigado. Eu confesso que ficaria por horas e horas conversando com a professora Leilane, mas finaliza aqui o programa Unisciência, diretamente dos estúdios da TV Uni, da Unifeb. Até a próxima!